Olá, queridos irmãos da Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes. É sempre uma alegria participar dos trabalhos desta casa. Desejo que o nosso encontro seja de muita paz, muita harmonia e que seja proveitoso para todos nós, encarnados e desencarnados. Nós vamos iniciar o nosso estudo com uma página da obra Agenda Cristã, discografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. É o capítulo 5, Medicamentos Evangélicos. Ajude sempre. Não tema. Jamais desespere. Aprenda incessantemente. Pense muito. Medite mais. Fale pouco. Retifique, amando. Trabalhe feliz. Dirija equilibrado. Obedeça contente. Não se queixe. Siga adiante. Repare além. Veja longe. Discuta serenamente. Faça luz. Semeie paz. Espalhe bênçãos. Lute elevando. Seja alegre. Viva desassombrado. Demonstre coragem. Revele calma. Respeite tudo. Ore confiante. Vigie benevolente. Caminhe melhorando. Sirva hoje. Espere o amanhã. Deus Pai, de infinita bondade e misericórdia, agradecemos por mais uma oportunidade de estudo, de reencontro, através dos nossos pensamentos, de nossas vibrações, e agradecemos pelo amparo espiritual que nos oferece. Que possamos, Senhor, abrir nossas mentes e corações e direcionar nossas reflexões para o bem de cada um de nós, irmanados em oração. Que assim seja, graças a Deus. Bem, meus irmãos, o tema de nosso estudo está na primeira obra da codificação espírita, o Livro dos Espíritos. Na segunda parte, ou segundo livro, Mundo Espiritual ou dos Espíritos, no capítulo 4, Pluralidade das Existências, nas questões 200 a 202, Sexos nos Espíritos. Para compreendermos melhor as respostas que os Espíritos nos oferecem neste assunto, vamos nos recordar sobre a pluralidade das existências, que é a organização da codificação, onde coloca esse assunto nesse capítulo. Bem, somos espíritos imortais, criados por Deus, simples, ignorantes. E vivenciamos em um corpo material, em um corpo físico, experiências que irão nos proporcionar aprendizados necessários para o nosso progresso material. Tanto o progresso moral, quanto também o progresso espiritual. Nessas existências, quer dizer, nessas encarnações, nós usamos o nosso livre-arbítrio, fazemos nossas escolhas. E com isso nós criamos laços com outros espíritos. Laços positivos que nos fazem evoluir mais rapidamente, mas também criamos laços negativos que precisamos corrigir para que aconteça a nossa evolução. E nesse encontro de espíritos, onde todos estão com o mesmo objetivo, nós levamos muitas vezes a necessidade de
reencarnar no mesmo núcleo, em outro corpo. E nós vamos reencarnar quantas vezes forem necessárias, até atingirmos nosso objetivo final: sermos espíritos puros, relativamente perfeitos. Então, com essa lembrança, do que seria a pluralidade das existências, que são as nossas sucessivas reencarnações, nós vamos percebendo nesse capítulo que as perguntas são inerentes a essa possibilidade das nossas existências para nós podermos transitar melhor em cada uma delas. Então, os espíritos nos ajudam nesse aspecto a compreender melhor e vivenciar melhor a nossa encarnação. Então, quando Kardec pergunta, na questão 200, que é a primeira questão desse assunto, lá no Livro dos Espíritos, ele pergunta: os espíritos têm sexos? E a resposta é: não, como o entendeis, porque os sexos dependem do organismo. Então, nós vamos perceber que Kardec pergunta no plural. A intenção dele era saber se esse espírito tem essa organização masculina e feminina enquanto espíritos desencarnados. Nós, aqui no plano material, quando falamos em sexo, nós fazemos logo a diferença na organização corporal, no organismo que nos identifica, masculino ou feminino. No plano espiritual, nos espíritos desencarnados, nós não teremos esse corpo orgânico, mas nós levaremos conosco as impressões de nossas encarnações, principalmente da última encarnação, que fica gravado em nosso corpo espiritual ou perispírito. Então, ficando gravado, registrado em nossa consciência, as nossas experiências, tanto como homem quanto mulher, não há transformações após a morte. Quando a gente desencarna, a gente não se transforma em outra pessoa, em outro espírito. A nossa vida é única. Nós temos várias existências, mas nós somos espíritos imortais. A vida continua. A identidade, a nossa identidade é única. Então, como a vida vai continuar, nós nos sentiremos dessa forma. Plasmaremos no plano espiritual o nosso corpo masculino ou feminino, de acordo com essas impressões que temos e de acordo com nossa experiência terrena. Na continuidade dessa resposta, os espíritos reafirmam que os sentimentos ficam latentes, quando eles dizem: há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. Essa afirmativa, essa reafirmação de que são os sentimentos que nós levamos enquanto espíritos desencarnados, faz com que a gente se dissocie do organismo físico. Então, ele chama atenção disso. Não é o organismo físico que vai nos trazer essas lembranças, essas recordações, esses sentimentos é que nós vamos levar. E, evidentemente, à medida que estamos falando de espíritos ainda imperfeitos, porque toda a obra da codificação ela é dirigida à humanidade que está presente nesses momentos aqui no plano. Então, nós sabemos que nesse mundo de provas e expiações, nós ainda carregamos muitas marcas, ainda impressões muito fortes materiais.
Então, logicamente, ao desencarnarmos, ainda temos esse sentimento nesse organismo também em relação ao sexo. Basta a gente observar nas obras complementares, principalmente do espírito André Luiz, onde ele narra várias situações de espíritos ainda ligados aos seus vícios, às suas manias, às suas vivências aqui terrenas. E com isso se acoplam em outros espíritos encarnados para obterem a possibilidade das mesmas sensações que obtiveram enquanto encarnados. Então, diante dessa chamada de atenção, né, dos espíritos, porque eles dizem que não como nós entendemos, mas não dizem que não tem o sexo. Por quê? Porque está na mente, está no pensamento, está na consciência, essa organização. Então, entendemos com isso, como a doutrina nos esclarece, que à medida que nós vamos evoluindo, nós também vamos nos distanciando dessa materialidade, desse corpo físico, organismo material. Na questão 201, quando Kardec pergunta: o espírito que animou o corpo de um homem pode animar em nova existência o de uma mulher e vice-versa? Isto é, podemos, espíritos desencarnados, reencarnar, vivemos uma encarnação como homem, desencarnamos, podemos reencarnar como mulher? Vivemos uma encarnação como mulher, desencarnamos, podemos reencarnar como homem? E os espíritos respondem: sim, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Então, nós vamos entender que uma vez desencarnados, nós estamos ali naquele momento, na erraticidade, nos preparando para uma nova reencarnação e podemos vestir, animar outro corpo diferente do sexo que nós estamos vivenciamos na última encarnação. Então, com essa resposta, nós compreendemos que o espírito pode reencarnar com corpo masculino ou feminino. Porque o que importa quando nós recebemos esse grande benefício, né? Essa grande, vamos dizer assim, misericórdia divina que nos oferece uma encarnação, outra encarnação, novas experiências. Isso é uma bondade divina, é a forma que a providência divina nos dá possibilidades de evolução. Então, quando nós vamos reencarnar, é a missão que é importante, é a missão que iremos desempenhar encarnados, é o que é importante. E nós sabemos que nós somos amparados espiritualmente, que quando retornamos ao orbe, nós temos um objetivo, de melhorarmos como espíritos que somos. Então, reencarnamos para darmos mais um passo em nossa evolução. Então, nós podemos concluir que, uma vez desencarnado, não temos órgãos sexuais e nem deles necessitamos, já que não temos mais o corpo físico, mas trazemos em nós as duas potencialidades, a masculina e a feminina. E iremos desenvolver aquela que vestirmos naquele momento no corpo físico. E qual será a vestimenta que iremos vestir? A masculina ou a feminina? Depende. Será de acordo com nossos interesses e necessidades reencarnatórias. Então, se nós tivermos uma missão, planejarmos uma ação aqui encarnados, que necessitar, que for mais conveniente um corpo feminino,
nasceremos num corpo feminino. Se tivermos necessidade dessa execução, será mais facilmente organizada num corpo masculino, nasceremos num corpo masculino. Mas não podemos afirmar. É sempre bom lembrar, né? Em se tratando de planejamento e organização espiritual, nós não podemos afirmar. Nós temos as informações que nos são trazidas pelos espíritos e fazemos sempre analogias para compreender a nossa existência. Mas a afirmativa de como será, como deverá ser, com uma palavra final, só Deus, nosso Pai. Só o momento onde estamos dirigidos por espíritos superiores para que nós possamos caminhar, porque o objetivo é sempre o sucesso numa encarnação. Ninguém nasce para se submeter a sacrifícios, a sofrimentos em vão. Todos nós, quando reencarnamos, trazemos em nós a certeza de que aqueles momentos que passaremos, aquelas situações que vivenciarmos, têm o objetivo de fazer com que saiamos desta encarnação melhores do que chegamos. Então, com essa certeza em nós vamos caminhar com mais segurança, com mais tranquilidade, com mais perseverança, com mais resignação diante de nossas dificuldades, diante de nossa encarnação. É muito importante que tenhamos sempre em mente que não estamos desamparados, que as situações que nos ocorrem não são por acaso, há um objetivo. Na maioria das vezes, né, como nos coloca o Espírito Emmanuel, somos nós, né, praticamente o percentual enorme de situações que nós provocamos na mesma encarnação. E aí recebemos o retorno, né, de nossas escolhas na mesma encarnação. Então, se a gente não conseguir observar numa encarnação os porquês dos nossos sofrimentos, das nossas aflições, busquemos no nosso pensamento, na nossa consciência, a certeza de que está localizada em outras encarnações. Porque não há acaso, não há escolhas simpáticas, e sim a determinação divina através das nossas próprias escolhas. Portanto, queridos companheiros, quando Kardec, lá na questão 202, pergunta, indaga, quando errante, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? E a resposta dos espíritos vem ao encontro do que já estamos aqui reflexionando. Isso pouco lhe importa. Vai depender das provas que haja de passar. Porque quando errante, isto é, quando estamos na erraticidade, se tivermos já a consciência desperta, nós só desejaremos reencarnar, só queremos mais uma oportunidade e, consequentemente, não estaremos preocupados em relação ao sexo que iremos vestir, que iremos animar. Nós queremos que nossa encarnação seja bem-sucedida. Nós queremos realizar os resgates, os acertos, os equívocos que cometemos. Então, só desejamos que essa missão tenha sucesso. Nós só desejamos que sejamos bem-sucedidos. Então, vestiremos a roupagem que melhor nos favoreça, seja no corpo masculino ou feminino, seja rico, pobre, branco, preto, não importa. Naquele momento, nós estaremos pensando na nossa evolução,
o olhar e o pensamento na vida futura, nossa vida de espíritos imortais. Então nós sabemos que isso é um passo a passo. Por isso a espiritualidade nos informa que muitos de nós não têm nem ainda essa percepção da escolha. Nossa organização, a nossa reencarnação é preparada, é programada por espíritos com mais experiência e com mais condições de nos fazer ser bem-sucedidos. Até atingirmos essa consciência desperta, essa consideração de que precisamos evoluir e para isso precisamos resgatar todos os nossos equívocos. É sempre bom lembrar, né, companheiros? Quando a gente fala das provas, das expiações, daquilo que a gente comete aqui e que é preciso acertar, é preciso sair, né, sempre sem deixar nenhuma dívida, né, como o próprio Cristo nos alerta para isso. Não sairemos enquanto não pagarmos o último centil. Então, não é ninguém nos cobrando. Não há ninguém ali fazendo contas ou recapitulando em nossa mente aquela situação. Somos nós mesmos. Somos nós mesmos que vamos nos cobrar. Somos nós mesmos que vamos perceber que precisamos assumir aquela condição e precisamos trazer para nós essa paz, essa tranquilidade e essa certeza de que seremos espíritos puros, espíritos relativamente perfeitos e para isso não podemos deixar para trás nenhum equívoco cometido. Esse equívoco é a escolha entre o bem e o mal. Escolha essa que temos em nós os alertas, temos em nós a sensação de que estamos fazendo e caminhando no caminho reto e também temos a sensação quando percebemos que não estamos assim tão convictos de que estamos no caminho correto. Então é preciso que passamos, que voltemos para nós em nossas orações, que nos liguemos com a espiritualidade superior, que façamos com que sentir, né, esse apoio, esse amparo, que sempre nos dá intuição, que sempre nos traz os alertas. Então, com certeza, e sabemos disso, né, que esse progresso moral vai nos levar também a organizações mais corretas em nossa existência, escolhas mais adequadas para a nossa caminhada, sem egoísmo, que nos trava, que nos faz cometer outros equívocos. Então, se nós voltarmos lá para o início de nossas reflexões, quando falamos que o objetivo da nossa caminhada, a pluralidade das existências nos é oferecida para atingirmos o nosso objetivo. Não importa. Hoje, nesse encontro, nós temos diversas pessoas de diferentes perfis. Não importa. Cada um com a profissão, cada um com objetivo, cada um com um pensamento, mas todos nós, humanidade, todos nós temos o mesmo objetivo final, que é sermos espíritos puros relativamente perfeitos, porque totalmente perfeito, só Deus, nosso Pai. Então, para atingirmos esse objetivo, nós devemos progredir em tudo. Então, vivenciarmos cada sexo, como comenta Kardec, após as questões, ele faz um comentário, ele diz assim: aquele que fosse sempre homem, só saberia o que sabem os homens. Então é preciso que transitemos, né, nos dois sexos também para aprender as peculiaridades
de ser homem, de ser mulher, de feminino e de masculino. E nós estamos tendo a oportunidade, né, nesse nosso momento do planeta, nessa nossa vivência agora, nessa encarnação, de vermos mudanças radicais nesse olhar, de vermos situações que ainda não compreendemos, que ainda não conseguimos responder e dar respostas corretas, sem equívocos e sem preconceitos. Portanto, é importante que tenhamos essa mente aberta para essa compreensão. Nós estamos em transição, ouvimos isso sempre. O planeta está em transição. Se a gente se coloca de uma forma que dá a impressão que é o planeta físico, o globo que está em transição. Mas é preciso que nós tenhamos a consciência de que quem vai fazer a transição somos nós. Nós, os habitantes desse planeta. A casa vai mudar assim que seus habitantes mudarem, como está lá na Gênese. Nós precisamos dessa modificação para o bem, para o pensamento claro, para o pensamento aberto, de compreensão, de indulgência, de benevolência, de perdão. Então fica claro, quando a gente observa no nosso entorno, que nós estamos tendo um momento muito especial de compreensão e de aplicação desses entendimentos, de treinar, né, de exercitar a caridade. Estamos tendo diversos momentos. Essa pandemia nos ensinou muitas coisas. Por mais dolorosa que seja, por mais sofrido que é saber de tantas situações que nos envolvem nesse momento, mas vamos usar o raciocínio lógico, vamos usar a fé raciocinada que nos convida a doutrina e observar. Não há nenhuma atitude ou nenhuma condição que nos venha que não seja uma escolha anterior. Nós fizemos escolhas. Particularmente, pode não ter sido A, B ou C nesse momento aqui ouvindo isso. Mas nós somos uma coletividade. Nós somos indivíduos que vivemos no coletivo. Então, nós temos compromissos individuais, isto é, responderemos pelas nossas atitudes individuais, nossas escolhas especificamente para nós mesmos, mas nós temos compromissos também no coletivo. Então, escolhas que a humanidade fez, que agora estamos colhendo o resultado dessas escolhas. Então, nós precisamos adquirir essa maturidade espiritual para não haver desespero, como nos orienta o Espírito André Luiz no texto de abertura, nessa página de reflexão, e para que nós possamos ter essa condição de fazer todas essas reflexões em torno do que está nos acontecendo. Então, uma nova encarnação, uma possibilidade de reencarnar é para nos oferecer, né, provações, deveres que temos que adquirir, consciência dos nossos deveres, né? São novas oportunidades de adquirirmos com essas experiências a condição para caminharmos em direção ao nosso objetivo. Então, a posição social, o trabalho que temos, não dissociar, né? É assim como ele está exemplificando com o sexo, mas em tudo o que nos ocorre tem esse objetivo.
Se a gente conseguir compreender isso, nós vamos valorizar melhor, mais o trabalho que temos hoje, né? O trabalho que é a nossa subsistência. Vamos olhar para os nossos companheiros de jornada com mais indulgência, porque sabemos que eles não estão ali por acaso. Porque sabemos que esse encontro é para nos favorecer. Em alguma situação, nós precisamos desse encontro. Em algum momento de nossa existência, em alguma situação que nós provocamos num passado recente ou num passado de vida anterior, que precisamos estar em contato ou envolvidos com aquelas pessoas, com aquela situação. Então, com essa consciência, não é uma consciência de, vamos dizer assim, de entregar a situação para a providência divina e não agir, não é isso. Jesus, em nenhum momento em suas falas, em seus conselhos, em sua amorosa, né, nos seus amorosos ensinamentos, em nenhum momento ele nos incita a sermos passivos numa situação, e sim sermos pacíficos, termos paz, paz na consciência, paz no coração e agir de uma forma pacífica. Então hoje nós estamos vivenciando momentos conflituosos no mundo todo, conflituosos nas mentes, conflituosos nas discussões de posições sociais, conflituosos em todos os sentidos. E se nós analisarmos, vamos perceber que lá a base desses conflitos está o egoísmo ainda, que ainda preside as nossas atitudes como humanidade terrena. Então, o fato de Kardec organizar algumas perguntas, né, para que a gente entenda desse valor de estar usando um corpo físico. Então, o homem não é mais importante do que a mulher. Nesse momento, aquele homem está usando o corpo adequado para superar as dificuldades desta encarnação. E a mulher está usando o corpo adequado para superar as dificuldades de sua encarnação. E também, com esse corpo, adquirir conhecimentos relativos àquela condição daquele momento do sexo que ocupa. E assim em todos os outros pontos que sabemos que nos diferenciam uns dos outros, né? Então, é sempre bom, né, numa encarnação, a gente lembrar da lei de causa e efeito, observarmos então com atenção as provas que estamos passando. Porque as provas que estamos passando são resultados, consequências de nossa conduta. Nossa conduta nessa existência ou em outras existências. Por quê? Só para lembrar, a misericórdia divina nos permite a semeadura livre. Podemos escolher livremente. Porém, também temos a justiça. Deus é justo. Então, se podemos semear livremente, a colheita se faz obrigatória. Então, estamos colhendo aquilo que plantamos. Então, é para a gente se conformar, né? Porque está na lei de Deus. Não é disso que a doutrina nos incita. Não é isso que a doutrina nos esclarece. Nós, com essa informação, com esse conhecimento, nós vamos poder entender, superar os nossos equívocos, sem culpabilizar outros, sem nos sentir impedidos de caminhar, ligados aos nossos pensamentos, nossos sentimentos, os nossos desejos, as nossas frustrações em outro espírito. Ou na condição que estamos usando, né? Estou sofrendo porque sou mulher, estou sofrendo, tenho que fazer isso porque sou homem. É o momento que estamos vivenciando. Nós somos espíritos.
Então é temporário esse momento. Então temos que aproveitar o máximo daquilo que Deus nos oferece. Então, meus irmãos, diante dessas reflexões e com certeza, se buscarmos esse aprofundamento em outras literaturas, né, vamos observar que alguns autores utilizam esse questionamento que Kardec pontua claramente, que está ali fazendo as perguntas em relação a essa diferença do sexo. Mas alguns autores buscam também nessas questões a sexualidade dos espíritos e aprofundam essas reflexões. Mas busquem a leitura, busquem as reflexões, para que a gente possa cada vez mais compreender nossa condição, nossa existência. É tão importante que tenhamos essa certeza, né, de que estamos aqui temporariamente, que esse corpo é muito importante, ele é a nossa ferramenta de trabalho, ele foi preparado, organizado, para que nós pudéssemos utilizá-lo, para que a gente pudesse ter sucesso em nossas missões planejadas, em direção ao nosso objetivo. Precisamos cuidar desse corpo, assim como sabemos que, cuidando desse corpo físico, estaremos favorecendo também ao nosso espírito uma melhor ferramenta para continuar sua trajetória evolutiva. Então, queridos irmãos, é sempre importante olhar para nós mesmos, para termos capacidade de olhar para o outro com benevolência, indulgência e perdão. Vamos buscar esse olhar para nós primeiro e entender que cada situação, cada momento, cada condição que estamos vestindo agora, nesse momento, ela é importante. Ela é única. Ela é nossa, amparada, direcionada pelos espíritos que nos acompanham, nos amparam, por toda a espiritualidade trabalhadora, por Jesus, nosso irmão, o governador do nosso planeta, e acima de tudo, por Deus nosso Pai. Portanto, estamos aqui porque necessitamos estar. Se estamos hoje vestindo esse corpo, é porque ele nos é necessário. Então, valorizemos e sejamos felizes, dentro da medida do possível, fazendo de nossa encarnação um momento muito especial de agradecimento por todas as oportunidades que nos são oferecidas. E assim, só temos que agradecer. Obrigada, Senhor. Obrigada por esses momentos de reflexões. Obrigada por nos oferecer tantas oportunidades para que possamos caminhar com segurança em nossa jornada terrena, nos preparando para a continuidade futura no plano espiritual. Obrigada, Jesus, a espiritualidade amiga e, acima de tudo, a Deus nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus. Então, queridos irmãos, obrigada pela oportunidade. Fiquemos com Jesus.